pessoal, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Gente, hoje eu estou gravando na parte da noite, então eu coloquei uma luz aqui, não sei se está muito legal, mas eu espero que dê tudo certo. Eu vim trazer uma palavra aqui a respeito de tomar cuidado com os conselhos. E o versículo que eu quero ler se encontra lá no primeiro livro de Salmos, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou ler só esse versículo, mas você leia o capítulo todo, o capítulo 1, que você vai entender muito bem o que acontece com aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem ao Senhor, ou na verdade, aqueles que seguem e aqueles que não seguem o conselho dos ímpios. Bom, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Gente, uma coisa é a gente entender que a pessoa que não conhece a Deus, ela está nos dando um conselho completamente contrário. O problema não está nisso, porque quando a gente tem maturidade, a gente vai enxergar aquilo e vai pensar, não vou seguir isso, porque a pessoa não tem maturidade espiritual para me dar um conselho. O problema é quando o conselho vem de pessoas que aparentemente parecem ser pessoas justas, pessoas gentis, pessoas sábias. E aí que a gente precisa tomar cuidado. Eu falei que eu não ia ler o capítulo todo, mas eu vou sim, porque ele é pequeno e vocês vão entender melhor conforme eu vou lendo. O versículo 2 diz assim: Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Agora preste atenção no 3. Ele é como árvore plantado junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Agora voltando aqui sobre o que eu estava falando, né? Que muitas vezes a gente até consegue ignorar o conselho daquela pessoa que a gente sabe que não tem maturidade espiritual. O problema é quando a pessoa, ela aparentemente parece ser uma ovelhinha, parece ser boa, parece ser gentil e às vezes ela nos dá um conselho que também parece ser bom, que parece um conselho de amor, um conselho de solidariedade. A gente precisa tomar cuidado. Essa parte do versículo 3 que eu li sobre árvore, sobre os frutos, preste bastante atenção também nos frutos que essa pessoa tem dado, para você analisar mesmo se vai ouvir ou não o conselho. Porque o justo e o ímpio não é aquele que, eu aceito Jesus e aquele que, eu não aceito Jesus. O justo é aquele que, além de aceitar o Senhor, ele anda em caminhos bons e dá frutos bons, né? A resposta sobre quem a gente realmente está nos nossos frutos. A resposta não está naquilo que a gente fala apenas, não está naquilo que a gente aparenta, está nos frutos. Então, muito cuidado quando você for ouvir o conselho de alguém. Preste atenção nos frutos, naquilo que como que é a vida da pessoa para você ouvir. E aí vai eu dar exemplos da minha vida. Eu já tive pessoas que me falaram conselhos aparentemente bondosos, por exemplo, perdoa. A vida é assim mesmo, as pessoas erram, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. E é assim mesmo, é normal, a gente tem que ter amor no nosso coração e perdoar e continuar aceitando essas atitudes. Parece um conselho aparentemente bom para quem está totalmente distante do Senhor. Mas aquele que tem maturidade vai entender que esse não é um conselho bom. Então esse é um conselho de ímpio. A gente precisa perdoar, sim, mas a gente precisa analisar quem a gente tem na nossa vida. E aí você precisa analisar quais são o tipo de pessoa que tem te dado conselho. Porque, igual como eu disse aqui nesse exemplo, às vezes parece um conselho bom, mas no fim esse conselho vai trazer morte para a minha vida. Eu posso dar um exemplo em relação a relacionamentos abusivos, que muitas vezes a pessoa mesmo que está sendo abusiva, ela fala, mas eu preciso de perdão, porque a Bíblia diz assim, que você precisa me perdoar. Às vezes o mal usa a Bíblia, tá bom? Não se esqueça que o diabo, ele tentou Jesus usando a Bíblia, a própria palavra de Deus, no caso. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que olhar os frutos daquela pessoa para você enxergar se você vai ouvir ou não o conselho dela. Pior ainda é quando a pessoa dá um conselho que nem ela mesma vive, né? O famoso fariseu, que às vezes quer fazer a gente carregar fardos que nem eles mesmos carregam. Então toma cuidado, analise os frutos. Os próximos capítulos mesmo já dizem: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Olha só, como que o ímpio é a palha que o vento dispersa. E o que tem
a ver isso com um conselho, porque às vezes ele dá um tipo de conselho e em outro instante ele dá outro tipo de conselho. Ele não tem foco, ele não tem firmeza naquilo que ele fala. Então, o ímpio, ele não sabe nos aconselhar. E como eu disse, né, não tem muito a ver com aquele que diz que é ou diz que não é. Veja os frutos para você entender se você segue o conselho. O conselho é importante, tá bom? A palavra mesmo diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas a gente precisa analisar de quem a gente tem seguido os conselhos, porque muitas vezes, como eu disse, o conselho ele vem transpassado de algo bom, mas na verdade vai trazer morte para a nossa vida. Vai trazer morte, vai trazer dor, vai trazer tristeza. Então a gente precisa analisar. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então não siga conselhos de ímpios, porque o caminho deles perecerá. E se a gente seguir o que eles dizem, a gente também vai perecer. Então tome cuidado, cuidado com quem você tem ouvido, sabe? Porque muitas vezes a gente se deixa levar por palavras e no início a gente até acha que é errado, mas a gente vai ouvindo e a nossa percepção começa a mudar. Então tome cuidado, siga a lei do Senhor. Se você tem dúvida e não tem ninguém para te aconselhar, se ajoelhe, peça a Deus, leia a palavra, procure alguém que você veja frutos bons, que você veja frutos verdadeiros para se aconselhar. E não se aconselhe com qualquer um. Às vezes é melhor ficar distante de todos, pedir direção ao Senhor, fazer um jejum, buscar a palavra, do que pegar um conselho qualquer e depois ainda tentar falar para a pessoa, mas você me aconselhou assim. Ninguém tem responsabilidade sobre os nossos atos, tá bom? Então, mesmo que você siga o conselho de alguém, sobre a sua vida, a responsabilidade será sua. Então, tome muito cuidado e busque aqueles que realmente têm o Senhor. Busque aqueles que realmente querem compromisso, sabe? Porque aí sim, você vai conseguir entender melhor como é para seguir em frente, como é para seguir adiante. E que Deus venha te abençoar, que o Senhor fale ao seu coração. Cuidado com quem você tem ouvido, tá bom? Não siga conselho de qualquer um. Se você tem ouvido muito e percebeu que já está se acostumando, já nem acha tão errado assim as coisas que você sabia que era errado, volte enquanto há tempo, tá bom? Eu creio que Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, estão aí à porta. Eu não posso deixar de falar isso porque meu coração tem ardido sobre isso ultimamente. Então tome muito cuidado para você não se confundir por aí e acabar se perdendo. Que Deus venha te abençoar muito, em nome de Jesus.